Chega de desculpas, vamos pra cima! Você está no terceiro vídeo da semana Lucro Farma, aprendendo aqui com a gente como dobrar a lucratividade da sua farmácia nos próximos 6 meses e, de quebra, iniciar um projeto para fazer a sua farmácia vender 10 vezes mais do que você vende hoje. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, eu peço para que você volte lá e assista, que tem muito conteúdo bacana para você colocar em prática imediatamente aí na sua farmácia. Antes da gente começar hoje, eu quero agradecer a enxurrada de depoimentos, perguntas, elogios aí que a gente recebe no WhatsApp, recebe aqui embaixo do vídeo. E também eu convido você a assistir um clipe rapidamente sobre o depoimento de alguns dos nossos alunos que estão crescendo num ritmo ainda mais acelerado. Então vai lá, assiste, que a gente já volta aqui para continuar. Farmácia 10X, para vocês terem uma ideia, pessoal, nós conseguimos um crescimento de 67% na venda líquida da farmácia. Então foram números muito expressivos. A gente se dedicou bastante, a gente trabalhou bastante e contou com o suporte do Fernando e do Gil. Consegui triplicar minhas vendas. Hoje eu vendo 3 vezes mais para chegar a 10. Que maravilha! E depois do curso, o Farmácia 10X, a gente teve um crescimento 3 vezes mais. A gente vai vender 10 vezes mais. Foi muito proveitoso. Nós tivemos um faturamento muito superior ao ano anterior. Percebi que meu faturamento vem crescendo a cada mês e eu ainda nem concluí o curso, né? Estou com 80% do curso concluído. E já está vendo, assim, alguns resultados, mais de 10% no aumento do faturamento. Você de um mês para o outro já cresceu 16%. 16%, isso mesmo. Que bom, olha. Estamos muito felizes. Mês a mês, desde quando a gente começou com Farmácia 10X, um crescimento no faturamento, um crescimento no número de clientes, de atendimentos diários, um crescimento no ticket médio. Então, muitos resultados positivos desde o início. Tem uma ideia de quanto você cresceu em 2020? A gente iniciou, né, o mês de janeiro de 2020 na faixa de 80 mil e terminamos o ano faturando 150. Que show, que show, que show. Então, pessoal, eu recomendo que vocês façam o curso Farmácia 10X. Para quem queira vender cada dia mais, faturar cada dia mais, ter uma rentabilidade maior, né, é bastante importante e é bastante rico. Eu venho sentindo que está uma revolução aqui dentro da minha empresa por parte positiva de todos os funcionários. Fantástico, fantástico. Eu venho já colocando em prática muitas coisas. Eu recomendo 100%. Olha, então quer dizer que funciona o curso de delivery, né? Era para vender 2 vezes mais, já estão vendendo 3 vezes mais no delivery. Funciona. O último mês fez total diferença no nosso desempenho, na nossa performance no mês de outubro. E vamos que vamos, porque agora todos nós somos 10 vezes mais. Quem vai vender 10 vezes mais? Olha, além desse clipe, a gente tem muito mais depoimento de aluno. Nós temos, inclusive, como você vê aqui atrás, um paredão de depoimentos. farmácia10x.com.br/depoimento, você vai assistir todos eles. Por que a gente faz questão de mostrar esses depoimentos? Os nossos alunos, alguns meses atrás, há um ano atrás, estavam na dúvida. Será que o curso do Farmácia 10X pode ajudar a gente a transformar a nossa história, mudar aí a nossa realidade? E aí você está vendo que alguns meses depois, um ano depois, as histórias que eles estão nos contando. E o que nos emociona aí? A Alana, que é uma das pessoas que apareceu no vídeo, ela mandou uma mensagem para a gente, postamos até no Instagram, que ela dizia assim, olha, há 12 anos eu não consigo passar de 40 mil reais de venda. Chegava final de semana na farmácia, eu não podia levar minha família para tomar um sorvete. E agora eu estou vendendo 3 vezes mais do que isso, eu vendo mais de 120 mil reais. E aí eu saio todo final de semana com a minha família. Então não é só a questão de você vender mais, de ter mais lucro, é a qualidade de vida que você vai ter a partir disso. Então é isso que nos empolga e mostra para você aí. A gente, das postagens mais comentadas no Instagram é essa aqui, que mostra como é que é a vida do dono de farmácia, da dona de farmácia. Você tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, são milhares de tarefas. E aí a maioria dos negócios, como a gente viu nos vídeos anteriores, eles não são lucrativos. 22 farmácias fecham todo dia. A cada 5 anos, metade das farmácias que abriram praticamente fecham as portas e não abrem mais. Por quê? Falta de foco no cliente, falta de foco em lucro e falta de foco em
gestão e processos. E é tudo que a gente mais ensina no Farmácia 10X. Então, o que a gente fez? O nosso propósito aqui é ajudar o Davi, o pequeno Davi, a vencer o Golias. Então, o dono da farmácia independente, da associativista, lutar de igual para igual e vencer o Golias. Como é que isso é possível fazer e como é que a gente pode ajudar você a vencer aí a concorrência? Quando a gente olha para essa cena aí, parece uma luta desigual. O Golias, esse gigante com armadura, lutando contra um rapaz jovem aí de 1,50 m mais ou menos, que era o Davi. E aí quando você vai a fundo entender essa cena, você percebe que a luta não é tão desigual. O Davi é um israelita, ele desde criança treina a atirar a fundo, é como se ele tivesse uma pistola. Então imagina uma pessoa com habilidade de atirar lutando contra um gigante com armadura. Talvez até a vantagem seja maior para o Davi. Então quando você aprende a lutar com as suas armas, com a funda no caso do Davi, aí você vai poder equilibrar a luta. Muito dono de farmácia me pergunta, mas poxa, eu estou numa cidade do interior, como é que eu posso crescer, como é que eu posso vender mais? A gente sempre conta a história do Sam Walton. O Sam Walton, dono da rede Walmart, ele iniciou o supermercado dele, que hoje é a maior empresa do mundo, chama Walmart. Ele iniciou a empresa dele numa cidadezinha de 6 mil habitantes, lá no Arkansas. Ele é chamado de Caipira, porque ele começou lá em Roger, que é um distrito de Benton, nos Estados Unidos, no Arkansas. Então é muito pequena a cidadezinha dele. E como de lá ele conseguiu construir a maior empresa do mundo. Desde o início ele dava foco em lucro, gestão em processos e cliente. Então isso faz uma diferença muito grande. Um dos maiores alunos dele é o Jorge Paulo Lema, o brasileiro mais rico da história, que virou fã do Sam Walton, foi lá conhecê-lo e utiliza esse foco. Ele tem o Sam Walton, que é Samuel Walton, ele era muito dedicado, já é falecido, muito dedicado a qualificar a equipe dele e está sempre se desenvolvendo. Essa busca por conhecimento faz o gestor dar um salto aí de qualidade. Então o Jorge Paulo Lema virou fã dele e conheceu pessoalmente, trocaram muitas ideias aí, virou amigo pessoal. Hoje talvez a nossa maior referência de empreendedorismo seja o Jack Ma, esse chinês aí. O Jack Ma também nasceu numa cidadezinha, ele fez uma faculdade ruim, ele não conseguia ser aprovado em nenhum emprego, ele tentou de todo jeito ser aprovado, fez várias seleções e ninguém contratava ele. E aí ele disse, minha faculdade é ruim, não aprendi muita coisa, eu vou ter que montar um negócio. E ele é o dono do Alibaba. Ele ele é responsável por 60% do e-commerce da China. É um dos caras mais ricos do mundo, que mostra pra gente que essa dedicação em procurar aprender e estar sempre melhorando é o que faz a diferença ao longo dos anos. Não é quanto dinheiro você tem, não é quanto de experiência você tem, ou se você nasceu numa cidade grande, ou se você recebeu a sua farmácia aí dos seus pais, é a sua dedicação em aprender e estar sempre melhorando que faz a diferença. A gente mostra o ciclo de vida de uma farmácia aqui e eu quero saber em que estágio você está, que a gente vai poder ajudar mais ainda. Quando você inicia um trabalho, é um trabalho muito duro, você faz quase tudo na farmácia. Você tem que ir a banco, resolver problema, atender cliente, fazer compra, é muito puxado. Você trabalha 10, 12, 14, 16 horas. E aí você precisa passar por esse processo. Só que esse processo pode ser muito menos doloroso se você tiver um método, se você tiver o passo a passo, o teu GPS, aí olha, faz isso que você vai ter mais resultado. Delega essa tarefa para o teu funcionário que ele vai resolver, vai diminuir o teu trabalho. E aí sim você começa a ter vida mesmo nesse início duro. Então a maioria das empresas, como a gente viu, 50% das farmácias em 5 anos fracassam, porque não consegue passar por essa dureza. E aí quando você consegue superar isso, você tem mais de 5 anos, você já passou por isso, aí você chega numa fase que é de profissionalização do seu negócio. Se você não profissionalizar, você não vai conseguir crescer. Profissionalizou, aí sim você vai crescendo. Eu digo isso porque a gente ajudou várias farmácias a virarem redes locais e redes locais virarem grandes redes de farmácia. Então você pode fazer isso, não importa a cidade que você está, mas você precisa dar esse foco aí em gestão, processos e lucratividade. E aí quando você faz isso, você vai crescendo, é o ciclo aí de vida da farmácia, né? Você vai crescendo e aí com 30 anos, 20, 30 anos, você vai passar a sucessão da empresa para os seus filhos. É um outro momento crítico
que aí você precisa dar uma atenção muito especial para preparar esse sucessor, senão o negócio vai por água abaixo. Quantas empresas nós não vimos quebrando ao passar do filho, quer dizer, do pai para o filho? Então você precisa ter um ciclo aí também bastante desafiador para você encarar. Mas isso daqui a 30 anos, se você está começando agora. Como é que você pode competir, sendo pequeno, com as grandes redes? E aí a gente faz um paralelo aí com esse gráfico radar e a gente vai explicar melhor. Imagina que a grande rede da Abrafarma, ela tem 3 pontos aí de avaliação na cabeça do cliente. Quando o cliente olha para aquela rede, ele tem 3 avaliações lá. A primeira é relacionamento. O relacionamento que ele tem com os funcionários da farmácia é mais ou menos nota 5. O preço da farmácia é bom, né? Uma nota 7. Não é o mais barato, mas é uma nota 7. Só que quando a gente vai para mix, o mix da grande rede é enorme, tem mais de 13 mil SKUs. Então, quando o cliente olha para a farmácia de rede, ele vai ver que a pontuação na cabeça dele é maior para essa farmácia. Eu vou lá e resolvo tudo. Sempre tem aquilo que eu procuro, porque tem um estudo de mix por trás. E um bom mix. A farmácia que é agressiva em preço, que é popular, geralmente vermelha, tem um mix reduzido, mas é muito agressiva em preços. Trabalha com linha de produtos mais reduzida e produtos de combate, aí que a gente chama. E aí o que acontece? O relacionamento dela é mais ou menos igual da rede, assim, não tem nada melhor. O mix é reduzido, nota 5, e o preço é mais agressivo, tem um preço melhor desses produtos que ela trabalha. Então ela tem uma nota 10 aí em precificação, um exemplo. Aí o independente, o associativista atual, ele tenta brigar com o Golias assim, olha, ele é só um pouquinho melhor de relacionamento, ele tem um mix um pouquinho melhor que a popular, nota 6, e o preço dele é uma nota 7, assim, né? Não é tão barato, é uma nota 7. E aí você vai ver que na cabeça do cliente, olha, a rede fez 22 pontos, a farmácia popular lá com preços agressivos fez 20 pontos e você está fazendo 19. Então na cabeça dele a melhor opção, às vezes é ir na farmácia de rede, depois na popular e depois em você. Então o que o método Farmácia 10X vai fazer? Vai tirar você ali da tua estratégia hoje, né, de mix, precificação e relacionamento, e levar você para um outro nível, que é o método 10X. Você ficar 10 em relacionamento, preço e mix, pelo menos 7 em cada um, para você formar aí uma nota na cabeça do cliente de 24 para cima. E aí, o que faz você ter dificuldade hoje de conseguir isso? Primeiro, que a gente não tem processos na farmácia, você não tem processo na sua farmácia. Então, boa parte do tempo, da energia, do seu capital é desperdiçado. Porque você pensa uma coisa, o teu funcionário pensa outra, o teu fornecedor pensa outra e o teu cliente pensa outra ainda. Então, tudo que você pede para fazer acaba tendo essa dispersão aí. A farmácia, na verdade, ela é isso aqui, ó. É um monte de pensamentos diferentes, ações diferentes que acabam não dando resultado. O método 10X vai fazer você coordenar todo mundo pensando a mesma coisa. Você tem uma estratégia clara para o teu cliente, que o fornecedor saiba qual é, que o teu colaborador saiba qual é, e aí sim toda a equipe, todos os seus clientes vão entender o que você vai entregar para eles e por que você é melhor que os outros. Então essa estratégia faz uma grande diferença. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que todo negócio ele é do tamanho da cabeça do dono. O sucesso ele não é construído um tijolinho acima do tijolinho e aí está aqui o sucesso. Ele é atraído pela pessoa que você se torna. Então, se você se tornar um gestor espetacular, nota 10, aí logo você vai atrair os clientes, vai atrair os melhores colaboradores para trabalhar com você. Então, hoje, o que a gente percebe? O dono da farmácia independente, o associativista, ele conhece muito de medicamentos, mas ele precisa desenvolver em outras áreas que fazem total diferença aí no resultado. Uma é marketing e vendas, a outra é liderança, gestão por indicadores, planejamento e processos e mix e precificação. Então, o método 10X vai ajudar você a ficar nota 10 ou muito próximo disso em cada um desses pontos. E se você não puder se desenvolver em todos, você vai ter alguém na sua equipe que vai desenvolver e vai cobrir. A sua equipe vai ficar próximo aí de 10 em cada um desses quesitos, ou nota 10 em cada um desses quesitos. É isso que vai atrair os seus clientes e vai fazer você vencer a concorrência. Voltando aqui
para falar de lucro, né? Como é que a gente dá sequência aí ao aumento da lucratividade. Então a gente vai ver hoje como você faz para reduzir preços. O nosso objetivo é reduzir em torno de 5% as suas despesas. E a gente vai começar com os fornecedores. Como é que você pode conseguir uma redução com fornecedores? Primeiro é começando uma disciplina. À medida que você vai tendo lucro, você vai aprender aqui até o 4º vídeo a como melhorar bastante, dobrar sua lucratividade nos próximos 6 meses, você vai ter uma reserva, você vai fazer todo mês uma reserva. Isso também o São Alton fazia, o Jorge Paulo Lema faz, as maiores empresas do mundo fazem. Você vai fazer uma reserva e com essa reserva você vai usar para fazer boas negociações à vista. Então, quando a negociação compensar, você vai fazer algumas compras à vista e aí, com essa compra à vista, você vai ter uma margem maior, você vai conseguir reduzir aí com fornecedores. Uma outra coisa que é muito importante, há 2 semanas atrás a gente fez um curso com o Roberto Nascimento, que foi um dos compradores do Walmart internacional. É um brasileiro que fazia as compras do Walmart. A gente foi aprender com ele como é comprar melhor. E isso virou um conteúdo do Farmácia 10X muito bacana. E aí ele diz assim, olha, a conversa franca que você tem com o fornecedor, ela é muito importante para você conseguir melhores negociações, melhores fornecedores. Então você senta com o teu fornecedor, já define quem são aqueles fornecedores estratégicos que realmente podem te ajudar e senta com ele e fala assim, olha, qual é a melhor negociação? Vamos conversar aqui francamente. Qual é o melhor preço que você tem para oferecer? Quanto eu estou desse preço? Como é que eu posso me aproximar? Olha aqui as minhas vendas desses produtos que você vende. No ano, eu vendo 1.000 desses, 2.000 desses, 3.000 daquele. Bora ver uma negociação melhor. Me ajuda a crescer. Eu estou profissionalizando, estou fazendo o curso do Farmácia 10X. Eu quero crescer para virar uma rede. Eu quero que você me ajude aí nessa parceria desde o início. Então, com essa conversa franca, você já consegue melhores negociações. Tem que ser transparente. E uma outra coisa muito importante é você definir as parcerias. Olha, é tão importante você definir as parcerias que a gente vai dar um super bônus aí na Semana Lucro Farma. A gente vai mandar para você uma aula do Fernando, que ele ensina... O Fernando é nosso sócio aqui do Farmácia 10X. E ele ensina você a precificar os genéricos. Depois dessa aula do Fernando, é uma aula de uns 40 minutos, você vai ter todas as ferramentas para você precificar o teu genérico, que é uma categoria muito importante na lucratividade da sua farmácia. Então, ele vai reforçar lá para você que são 81 laboratórios. Olha só a dificuldade, o nível de dificuldade que o Fernando vai simplificar para você. São 81 laboratórios que fazem genéricos no Brasil. 486 moléculas, 6.403 apresentações. Quando você vai para uma molécula padrão que combina a molécula, a quantidade e a posologia, você reduz para 1.800. Quando você pega a molécula padrão de uso crônico, diminui já para 140. E o Fernando percebeu que 30 dessas moléculas, elas representam quase 50% da venda de genérico no Brasil. E aí ele vai ensinar para você como é que você precifica essas 30, as top 30. É uma aula super show, eu vou botar o link aqui do lado para você assistir. Também é uma degustação do curso, uma das aulas. A gente tem mais de 100 aulas e atualiza todo mês. Você vai pegar uma aula só e você vai ver o salto que você vai dar aí na sua farmácia quando você assistir essa aula do Fernando. Mas vamos continuar. Uma outra forma de você reduzir a despesa são as suas despesas operacionais, administrativa, ocupação. Todas as despesas você vai olhar para elas e você vai classificar. Quais são as despesas estratégicas? Despesa estratégica é aquela que me ajuda a vender. Qual é aquela que me ajuda a vender, a fidelizar cliente, a atrair mais cliente? Essa você mantém. Muita gente, quando entra em dificuldade, quer cortar o marketing. O marketing é uma coisa que ajuda você a trazer cliente. Você tem que profissionalizar ele, mas não pode cortar. Pelo contrário, às vezes você até tem que aumentar para você atrair mais clientes. Então você vai definir o que te ajuda a vender e o que não te ajuda a vender. O que ajuda é estratégico, o que não ajuda é não estratégico. E aí você vai passar a faca. Define quanto você gastou no ano anterior e você divide por 12 e aí você vai ter uma meta de redução aí de 10 a 20% das suas despesas. Dá uma olhadinha lá e foca. Sempre é possível reduzir de 10 a 20% as suas despesas. Olha, talvez você não encare como despesa, mas uma das maiores despesas da sua farmácia é os descontos que você concede. Se você deixou para o balconista lá na ponta dar desconto, você não travou os descontos, com certeza o que você tem
de desconto no final do mês, se você somar, ou o teu sistema dá lá, seja via soma, é uma das maiores despesas da farmácia. Às vezes ela é maior que o aluguel, maior que a energia. Às vezes ela disputa ali com a folha de pagamento, o nível de desconto que você dá, o valor que você está perdendo aí no seu desconto. Por que isso é tão duro, né, você dar desconto? Trava o teu desconto, não dá desconto. Desconto a gente só dá de duas maneiras. Ou você montou uma estratégia com uma margem muito maior, tem uma gordura lá para dar desconto, e aí você vai aprender a fazer isso. Ou você está com uma precificação errada, precificou errado, está muito distante do mercado e tudo ali você ajusta com desconto. Mas no geral, trava o teu desconto, né? Segura o teu desconto. O que acontece? O cliente, naturalmente, ele já tem desconto e aí o balconista já dá o máximo de desconto. A gente tem um aluno nosso que a gente reduziu o desconto. Toda semana mostrava quanto cada vendedor dava de desconto. E aí trabalhava para reduzir, valorizava quem dava menos desconto. Com isso, em 6 meses, ele economizou mais de 40 mil reais. 40 mil reais é um carro popular que estava sendo desperdiçado aí automaticamente na boca do cliente, do balconista. Ele estava dando desconto, o cliente falava, ele dava o desconto. Se você tiver bons argumentos e treinar a sua equipe, o cliente pediu desconto e falou assim, olha, nesse produto eu não posso dar desconto. Eu tenho essa outra opção aqui, quando você vier outra vez, eu posso lhe verificar a sua pressão, eu posso lhe dar um voucher para uma compra na perfumaria, na próxima compra. Você tem estratégias para não dar o desconto. E aí, fazendo isso, você reduz a maior despesa da sua farmácia, uma das maiores, que é o desconto. Por que é tão duro dar desconto? Existe uma dúvida muito grande, uma confusão entre markup e margem. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho para você ver como o desconto é muito duro. O markup, quando a gente pergunta quanto é a margem que você aplica em tal produto, geralmente o dono da farmácia diz 100%, 50%, 80%, 300%. Isso não é margem, geralmente é o markup. O que é o markup? É um fator, markup em inglês seria marcar para cima, né? E aí é esse fator que você marca em cima do preço de custo para ter um preço de venda maior. Então, nesse caso aqui, por exemplo, um markup de 50%. Eu comprei um produto a 10, coloquei o markup de 50% mais 50%, e aí vou vender ele a 15. Quando você pega 15 menos 10, que é o preço de custo, vai sobrar R$ 5,00 de lucro bruto. O lucro bruto sempre é em reais e a margem ela é em percentuais. A margem é uma parte do preço de venda que, tirando o teu preço de custo, é o que sobra. Isso é a margem. E aí eu vou mostrar para você como é que calcula e por que é tão duro dar desconto. Quando você dá um desconto, então olha só, você está achando que a tua margem é 50%, mas na verdade é o markup. A tua margem é 33%, ou seja, ela é 1/3 do preço de venda. Como o preço de venda é 15, 1/3 é 5, que é o teu lucro bruto, a margem 33,33%. Quando você dá, imagina aí você fazer uma promoção, dá 20% de desconto nesse produto, que você aplicou um markup de 50%. Já vai embora aí 20%, o que corta é só a tua margem, vai sobrar 13%. E aí você estava achando que era 30%, né? Porque era o markup estava confundindo com a margem. Então, como é que você calcula a margem de produto? A formulazinha é simples, preço de R$10. Eu quero colocar nesse produto uma margem de 40%. Aí tem essa formulazinha assim, ó. Você vai pegar o preço de venda, ele vai ser igual ao preço de custo, dividido por 1, que é 100%, menos a margem que você vai colocar, 40%, que escrito em número é 0,4%. 40% é a mesma coisa que 0,4%. Aí você vai aplicar aqui aquele preço de R$10 de custo, você vai vender ele a R$16,67. Então aí você vai ter uma margem de 40%. Não existe 100% de margem. Ou só existe se você ganhar do teu fornecedor o produto. Aí você vai vender ele a R$15, no caso do exemplo aqui, e aí os 100% do preço de venda é o lucro e também vai ser a margem. É a única condição de você ter uma margem de 100%. No geral, é o markup que você fala, 100%, 200%, 300%. A margem sempre vai ser um percentual do preço de venda. E continuando a nossa estratégia de aumentar, de dobrar a sua lucratividade. A gente precisa aumentar os seus preços. E aí eu vou mostrar como fazer isso com técnica. Toda vez que eu falo de aumento de preço, o dono da farmácia pula. Não, mas se eu aumentar preço, eu vou perder clientes. Se você souber como aumentar o preço, você não vai perder clientes. Quer ver uma coisa? Qual foi o último produto que você comprou? Uma camisa, um sapato,
Qual produto você comprou? Um celular? Esse produto que você comprou, que você está lembrando agora, foi o mais barato que você conseguiu encontrar na sua cidade? Você comprou na loja mais barata que existe na sua cidade? Provavelmente não. Os nossos clientes, ou realmente os clientes que importam os curva A, eles não são tão sensíveis a preço. A gente entende que muito barato não tem qualidade e que a gente quer um serviço, a gente quer um pouco de serviço, de valor, a gente não quer só o menor preço. Aqueles clientes que querem só o menor preço, deixa aí para a concorrência, são poucos, mas aqueles realmente que importam para a gente não são tão ligados a preço. Então, você vai aprender a aumentar o preço. Vamos lá. Primeira estratégia para você aumentar o preço e precificar, a gente tem que aprender com os cinemas. Você já percebeu que cinema não ganha mais dinheiro com filme? O ingresso do filme é mais barato que a pipoca. Ele ganha dinheiro com a pipoca. Então você paga o ingresso para assistir o filme lá, o lançamento, né? Você entra no cinema e na entrada tem aquele cheirinho de pipoca, né? Tem aqueles baldes de pipoca. Se você for com criança, não tem como passar pela pipoca lá, você vai ter que comprar. E aí comprou aqueles combos, 30, 40 reais. Nossa, você olha assim, é mais caro que o filme. Essa estratégia você pode usar na farmácia. Você pega aqueles produtos que as pessoas compram continuamente e sabem o preço, e aí você baixa, ou às vezes vende até com prejuízo. Essa é a estratégia que você está cansado de ver aí com a Ultra Popular. Pega alguns produtos, toma prejuízo neles, mas traz o cliente na loja e ali você vai vendendo outros produtos. É a estratégia do cinema. E bem aplicada, ela funciona. Uma outra estratégia muito importante é quando você determina, né? Você profissionaliza isso, você vai determinar as suas categorias. A gente dá aqui no Farmácia 10X uma dica, e você vai aprender isso nos cursos, é que você vai entender muito bem os produtos que são destino, rotina, sazonal e conveniência. Destino é aquele que o cliente sai de onde ele estiver para ir lá, porque você é um dos melhores lugares da cidade para comprar aquele produto. Pode ser fralda, pode ser desodorante, pode ser medicamento genérico, pode ser medicamento ético, mas o cliente saiu para ir na tua farmácia que ele sabe que lá tem. E aí, esses destinos, você tem que colocar no fundo da loja, num local onde o cliente passe por maior exposição de produtos, né? Você tem os produtos que são rotina, compra com frequência. Você tem os produtos que são sazonais, que são muito ligados a alguma época do ano, como Páscoa ou verão. Você vende muito protetor solar no verão, por exemplo, hidratante. E a conveniência, já que eu estou aqui, pego e levo, né? Um produto de higiene e beleza, um chocolate, alguma coisa assim. E além das categorias de mix, você vai criar as categorias de margem. Então você vai ter produtos que são geradores de imagem, vai ter construir a tua imagem na farmácia que você tem bons preços. Os clientes não pesquisam preço, eles compram naquela farmácia que eles imaginam ter um bom mix e ter um preço justo. Você precisa construir essa imagem. Como é que você constrói? Você vai pegar alguns produtos para vender com margem negativa, né? Lembra do cinema e da pipoca, né? Ou muito pequena, até 4%. Vai construir a sua imagem. São poucos produtos, tá? São pouquíssimos produtos que você faz isso. Você vai ter os produtos que são geradores de fluxo. Vai trazer muita gente na loja, também vai trabalhar com uma margem reduzida de 5% a 8%. São também poucos produtos. A grande maioria dos produtos você vai trabalhar com uma margem normal, 30% a 40%. E alguns produtos também você vai trabalhar com a margem para cima. Você vai colocar uma margem acima de 40%. Então, esse aí você vai carregar para compensar as perdas. Mas no final do mês, você tem que estar aí com em torno de 35%, 40% de margem geral da loja, de todos os produtos que você vendeu. Então, você fica calibrando isso. Então, vamos pegar um exemplo. Na sua farmácia, você percebeu que vende bem um tipo de fralda, Mami Pouco, por exemplo. Então, teus clientes buscam muito na farmácia essa fralda. Aí você vai chamar o teu fornecedor, vai construir aquele relacionamento. Olha, eu compro 5.000 fraldas por ano, quero negociar com você para a gente fazer uma parceria para vender mais ainda. E aí você define que a categoria fralda é uma categoria de destino, as pessoas vão de vários lugares da cidade comprar com você. E aí com o parceiro da Mami Pouco, o fornecedor, você vai negociar melhores preços, além dela ser destino, ela vai ajudar você a construir uma imagem de que você tem bons preços. Então, esse é aquele que você vai vender com margem negativa, divulgar na internet, na rádio, na televisão, porque você vai ter uma margem muito baixa. Aí, as pessoas vão ter a imagem de que você vende num bom preço. A outra fralda, a Pampers, por exemplo, você pode trabalhar categoria destino, mas a margem dela é a margem que gera fluxo de cliente na loja. Então, você vai trabalhar com uma margem um pouquinho maior. E aí, nos outros produtos,
Por exemplo, na linha de shampoo Johnson, você vai vender no preço normal, os outros produtos vendem no preço normal. E alguns lançamentos, chupeta, algumas novidades, você vai carregar na margem para você compensar as perdas. Quando você faz isso alinhado com o fornecedor, com a tua equipe muito bem treinada, essa estratégia de vender a pipoca igual no cinema dá certo. Se você fizer isso de qualquer jeito, aí não dá certo, o cliente vai entrar, vai comprar só a fralda Mami Pouco e vai embora. Então essa estratégia ela precisa ser orquestrada, treinada, desenvolvida e aí verificada depois o resultado que deu. Sem critério você toma prejuízo. Com critério é uma boa forma de alavancar sua lucratividade. Uma outra estratégia de preço que você vai aprender no Farmácia 10X é a estratégia das companhias aéreas. Você já parou para pensar que a companhia aérea vende esse assento, né, de uma cidade para outra, um assento no avião. Mas cada assento desse ela vende num preço. Se você comprar com antecedência é mais barato, se você comprar próximo é mais caro, se você comprar e levar uma bagagem de mão tem um preço, se comprar... Então essa estratégia de precificação ela é muito mais moderna. São preços, né, que você, do mesmo produto, você cobra vários preços diferentes. Como é que você vai aprender a fazer isso na tua farmácia? Você vai ter uma margem alta com gordura, aí você vai dar um desconto no programa de fidelidade, você vai dar um desconto no convênio com plano de saúde, com plano funerário, aí você vai dar um desconto para idoso em determinada linha de produtos. E aí você vai ter todas as estratégias de preço para vender o mesmo produto com preços diferentes, como o assento dos aviões. Então essa é uma estratégia também muito interessante de preços dinâmicos, né? E uma outra estratégia de compensação aí de perdas, como a gente viu agora há pouco lá das categorias, é você ter faixas, margens diferentes para cada faixa de preço. Então é uma boa estratégia aí também para você adotar. Então, por exemplo, um produto de menos de R$ 4,99 que eu compro, eu vou aplicar uma determinada margem, depende do tipo de produto. Então você vai ter orientação para fazer isso na sua farmácia. Uma outra estratégia, né, muito moderna, aí, talvez uma das mais modernas, seja a estratégia do Uber. O que ele faz? O preço muda a cada segundo. Se você pegar o celular aqui, pedir um Uber, a sua esposa, uma pessoa do lado, pedir o Uber naquele local, dá diferença de preço. Eu estava em São Paulo semana passada e aí eu simulei o Uber de noite, mais 8 da noite, do hotel eu estava num bairro até próximo do hotel de Guarulhos, então, Tatuapé para Guarulhos deu aí uns R$50 de Uber. Só que eu acordei, o voo era de madrugada, então eu acordei às 4 da manhã, quando eu fui simular o Uber deu R$100. Por quê? Naquele horário de madrugada tinham menos motoristas, e aí o Uber aumenta o preço para que mais pessoas se interessem a trabalhar. E assim ele fica compensando a cada segundo. Se tem mais gente procurando e tem menos motorista, ele sobe o preço. Se tem muito motorista e menos pessoas procurando, ele baixa o preço. E aí ele fica equilibrando a cada segundo isso. Então, como é que a gente pode fazer isso na farmácia? Você tem a promoção da fralda, tem o horário que vai ter o desconto, tem a promoção do dermo. Então você vai trabalhando preços diferentes, tanto para públicos diferentes, quanto em horários, em datas diferentes, em promoções diferentes. Então, para você ficar com esses preços móveis. Não dá para fazer a cada segundo como o Uber, né? Você tem mais fluxo na loja, você sobe o preço, tem menos, diminui. A gente não consegue fazer isso tão bem, mas a gente pode aproximar isso com essas promoções aí direcionadas. Uma maneira de precificar também muito importante é quando você precifica por valor. Você está vendo que aquela maneira de precificar, que a gente chama de linear, que você dá um preço para todo mundo, ela está muito ultrapassada. Então o varejo profissional nem usa mais isso. Ela usa essas outras estratégias. E uma delas é a percepção de valor do cliente. O que você vai fazer? Imagina aqui a coluna, né, no eixo Y aí, de benefícios que a sua farmácia oferece para o cliente e a coluna X do preço que você cobra pelos produtos que você vende. E aí o que acontece? Essas estratégias em vermelho, 4, 7 e 8, são muito ruins para a sua farmácia, porque você vai estar entregando muito benefício, muito valor e vai estar cobrando pouco. E aí está deixando dinheiro na mesa, está deixando lucratividade ir embora da farmácia. Como é que é deixar pouco, entregar muito?
você tem um ponto caro, porque é fácil de estacionar, tem vaga de estacionamento, você tem uma boa estrutura, você tem pré-venda, venda e pós-venda, dá um show de atendimento, e aí vai e você cobra pouco, você não acrescenta nada ao teu valor, e aí você está deixando de ganhar dinheiro. E as estratégias em laranja, aqui a 2, a 3 e a 6, elas são ruins para o cliente. Você entrega pouco valor e cobra muito. Aí o cliente uma hora, né, vai perceber isso aí, ó, eu vou comprar em outro lugar que eu percebo mais vantagem. E a estratégia correta é você, à medida que você for oferecendo mais valor, mais benefícios percebidos para o cliente. Lembrando sempre que nós compramos por confiança e valor. O que é valor? É quando você percebe uma vantagem, um benefício maior do que o que você está pagando por ele. Aí isso que você entende como valor. E o que acontece? Tinha um aluno nosso que ele deu um salto de venda na farmácia dele, e aí ele entrou em contato com a gente, olha, eu vou reformar a loja toda, botar porcelanato no chão, gesso no teto, vou fazer um projeto muito lindo aí de móveis. Eu falei, calma, isso vai te ajudar a vender? Você já fez orçamento? Você não precisa para vender mais. Talvez seja melhor. Quantos SKU você tem na tua farmácia? Aí ele passou a quantidade lá, 3, 4 mil. É melhor você estar aumentando o teu mix, melhorando a tua fachada, que isso é prioridade. Isso vai trazer mais clientes para a tua loja e vai fazer você vender mais do que você gastar aí 30 mil, 20 mil aí de porcelanato na tua farmácia, mais sei lá quanto de gesso no teto. E então, você colocar o teu investimento, a tua energia naquilo que o cliente vai perceber de valor, que é importante. Você tem que se colocar no lugar do cliente. Então, as estratégias de farmácia que, olha, você chega lá, tem fila para alguém te atender, é quente, não é refrigerada, não tem onde estacionar, é ruim de parar. Então, essa pode cobrar um preço menor. Mas à medida que você for entregando mais valor, mais benefício para os clientes, você tem que ir aumentando o teu preço. É justo, você precisa fazer isso. Então, quando a gente fala de você aumentar o preço, tem que aumentar o valor e aí você vai poder aumentar o preço. Aqui no Farmácia 10X, a gente gosta muito de entregar, né, a mão na roda, né, o mamão com açúcar, para deixar mais fácil ainda. Então, você tem um estudo de mix e precificação que a gente faz aí com várias farmácias, centenas de farmácias no Brasil, e aí você vai ter a lista dos produtos que mais vendem e a que preço eles estão sendo vendidos no mercado. E também você vai ajustar os seus preços ao mercado. Eu não posso estar muito distante. Eu não posso querer ser a farmácia mais barata do Brasil, que eu vou tomar prejuízo. Porque sempre você vê que algumas farmácias utilizam essa estratégia de baixar em alguns produtos e aumentar em outros. Então, se você quiser ter todos lá embaixo, você vai tomar prejuízo. O que você faz? O mercado está cobrando tanto. O que está cobrando menos, cobra esse valor. Está cobrando mais, cobra esse. Então, eu vou ficar aí no meio termo, me aproximar mais, oferecer mais benefício, eu vou subindo meus valores. Então, você tem tudo mastigado aí também no Farmácia 10X. Você recebe nos cursos o estudo de mix e precificação aí para ajudar nessa sua trajetória. Então, o seu objetivo de agora em diante, para você colocar em prática logo no final do vídeo aqui eu vou pegar os meus preços da farmácia e vou aumentar em 5%. Em alguns eu vou aumentar 10%, em alguns eu vou aumentar um pouco mais. O que você pode aumentar de preço? E se você tiver com receio ainda de aumentar, pensa no benefício que você vai entregar a mais por isso. Então, eu vou aumentar meus preços em 5%. Se eu tenho várias lojas, pega uma loja de laboratório, aumenta logo 5% todos os preços. E aí você vai acompanhar o resultado no final do mês. A gente já fez isso em várias lojas. E o ganho é muito maior do que um ou outro cliente que você vai perder. Mas, se você não está seguro de fazer isso, pensa no benefício que você vai entregar. Pera lá, eu vou aumentar meus preços, um pouquinho em cada preço, aí 5%, mas eu vou começar a fazer o pós-venda, por exemplo, que eu não faço na minha loja. Vou começar a ligar para os clientes para saber como é que eles estão. Então, eu vou deixar isso redondinho e vou lá dar uma subida no preço. Então, esse benefício que você vai entregar para o cliente, você vai cobrar um pouco a mais por isso. Estratégia muito boa. Uma outra é você pegar os seus preços e escrevê-los de maneira psicológica, divulgar eles na farmácia de uma maneira mais atrativa. Nós precisamos vender melhor nossos preços. Então, por exemplo, 4 maneiras de você divulgar uma promoção aí que você faça com 25% de desconto. Lembrando que para você dar esse desconto, você precisa ter uma gordurinha aí, você tem que botar mais margem para dar esse desconto, né? Então, você pode divulgar isso. Olha, um produto de R$10, você corta lá R$7,50. Preços grandes, a gente já entende no varejo que tá barato. Se você botar um preço grande, o cliente vai pensar, ó, tá barato. Para ele botar um preço grande desse aí, tem que estar barato. Eu posso dar 50% de desconto no segundo produto, que aí você vai dar 25% em cada, na verdade. Então,
eu dou 50% de desconto só no segundo produto, eu estou divulgando um desconto de 25%. Posso fazer o leve 4, pague 3, também é um desconto de 25%. E leve 1 grátis na compra de 3. Qual a melhor estratégia? Usa das 3, usa das 4, né? Começa a pegar alguns produtos da tua farmácia que você carregou na margem e pode dar esse desconto e divulga de maneira assim, com cartaz, com precificador que chame atenção e você vai ver como vende, né? Então é importante você fazer isso. Uma outra atenção que você tem que dar é a sua etiqueta. Você tem que ter uma etiqueta com código de barra, né, profissional, para o cliente não questionar muito o preço. Se você faz uma etiquetinha dessa aí com a manual, você vai ver que o cliente sempre vai querer desconto, porque para ele você fez ali um arredondamento daquele preço. E uma outra estratégia muito bacana é você usar a etiqueta como os atacarejos usam, né? Você coloca um preço para comprar uma unidade e um preço menor para levar 3. Então você vende o atacado e o varejo na mesma etiqueta. Então você vai fazer a tua etiqueta, tá falando com o teu cliente, olha, leva 3 que vai ser melhor. E aí o cliente leva 3. Por que funciona? Quando a gente tem mais produto em casa, a gente acaba consumindo mais. E aí o cliente vai consumir mais aqueles 3 produtos, vai voltar para comprar com você. Olha, há um mês atrás, mais ou menos, nós fomos fazer um treinamento para as lideranças da PharmaLíder. Vou mostrar aqui uma imagem da PharmaLíder. A PharmaLíder é uma rede de 25 lojas que funciona em supermercado. Quando você fala que uma farmácia vai funcionar em supermercado, a maioria das pessoas diz, não vai dar certo. Olha, o Pão de Açúcar não conseguiu fazer dar certo a farmácia deles. As grandes redes do Brasil não conseguem fazer dar certo uma farmácia dentro do supermercado. E aí, eu fui ver os números da PharmaLíder, eles são impressionantes. As lojas dele vendem, em média, mais do que as maiores redes do Brasil. Eles são show em profissionalismo, eles dão um show. Essa loja aqui, estou mostrando para você, eu fiquei impressionado. Essa loja, ela não tem 15 metros quadrados do balcão para dentro. E olha que a gente considera a área de venda do balcão para fora. Como ela fica no corredor de entrada do supermercado Líder, do bairro Batista Campos, lá em Belém do Pará. Você entra, onde a moça está parada aí de máscara, a cliente, já é o corredor do supermercado. Você vê que ela está com um carrinho aí. E aí, ela não tem praticamente área de vendas. E quando você vai ver a venda dessa loja, ela é maior do que a média de venda da Drogazil, do que a Pagamento, de qualquer rede que você imaginar aí. Então eles dão um show de venda em espaços mínimos. E aí eu fiquei impressionado com isso, né? Fui levantando os números e falei, nossa, como é que vocês... Fui perguntando, eles são muito profissionais. Eu falei, como é que vocês chegaram nesse nível de profissionalismo? Nós iniciamos com o Fernando Ferreira, que fez uma consultoria aqui pra gente. Fernando Ferreira, nosso sócio do Farmácia 10X aí. O método 10X é a consultoria da PharmaLíder somada com os nossos treinamentos. Ou seja, eles pegaram já metade lá da consultoria com o Fernando, né? Metade do método Farmácia 10X e a outra metade eu completei. Então eles são nota 10, excepcionais, em lojas pequenas. E o que eles são muito bons? A gente vai voltar a falar sobre isso. Eles são espetaculares em marketing, vendas, liderança, gestão por indicadores, planejamento e processos, mix e precificação. E além de serem muito bons de medicamento. Então, eles investem muito em treinamento, muito em qualificação da equipe e eles dão esse show. Esse show é excelente, a PharmaLíder. Talvez já está virando uma rede, né? Vai sair do supermercado para virar uma rede porque eles são excepcionais. Então, isso você aprende, é o método 10X na prática. E agora, eu imagino que você esteja pensando assim, nossa, como é que eu faço para... Estou gostando aí da aula, como é que eu faço para aprender mais? Como é que eu faço para participar do Farmácia 10X? E aí, a gente está preparando para você a maior oferta da história. Nós temos 3 cursos aqui no Farmácia 10X. Como fazer sua farmácia vender 10 vezes mais? O segundo é de delivery, específico de delivery. Como você faz para dobrar as vendas do seu delivery em 3 meses? E o terceiro curso é o Gestão 10X. É como se você comprasse uma franquia da tua farmácia com todos os materiais, com todos os manuais, com tudo que você precisa de treinamento para a equipe, tudo para a tua farmácia ser tão profissional quanto as melhores redes do país. Então, esses 3 cursos a gente vai unir em um só curso e fazer a oferta espetacular, que nós nunca fizemos aí. E aí eu queria deixar uma recomendação. O que é? Quando nós lançamos a nossa primeira turma, nós encerramos a turma num dia. Nós lançamos a segunda turma, encerrou em 4 horas. A terceira turma encerrou em 1h30.
E nós nunca juntamos esses 3 cursos. A gente vai juntar isso na segunda-feira e vai apresentar para você que está acompanhando o Semana Lucro Pharma, para você ter a oportunidade de levar tudo por um preço espetacular. Eu queria só fazer um paralelo aqui para você entender o valor disso. A gente compara sempre o Boticário. Eu também treino a equipe do Boticário, né? A gente ajuda a treinar essa equipe. E o Boticário ele pode ter algumas comparações aí com a farmácia. Em média, uma loja do Boticário vende de 70 a 100 mil, que é mais ou menos uma farmácia independente aí. Os espaços são até menores do que farmácia. E para você abrir uma franquia do Boticário é a partir de R$500 mil. Também parece os valores com a abertura de uma farmácia profissional aí é de 500, 800 para cima. Você abre uma farmácia. Então, para você ter acesso a uma franquia do Boticário, é R$500 mil. Esses 3 custos que equivale você a comprar uma franquia, você vai ter acesso na segunda-feira por uma parte muito pequena. Não é preço de banana, mas você vai ver que é totalmente acessível para você, cabe no seu bolso, você comprar a franquia da tua farmácia com todos os cursos, todos os treinamentos. Um outro paralelo que a gente faz é, quando uma grande rede chama a gente para fazer um trabalho para eles, a gente cobra a partir de 60 mil. E o valor que você vai ter acesso a esses cursos ainda é muito menor do que isso. Então você vai poder realmente transformar a sua farmácia e ser mais um daqui a alguns meses, daqui a um semestre, daqui a um ano, dando depoimento para a gente que transformou a sua vida, transformou a sua farmácia com os cursos do Farmácia 10X. Então, o que eu recomendo para você? Assiste até o final. No 4º vídeo, o próximo vídeo, né, que a gente está chegando ao final do vídeo 3, a próxima aula tem mais conteúdo para você aumentar o lucro da sua farmácia e vai ter essa oferta impressionante para você aproveitar. Reforço mais uma vez porque depois não tem o que fazer. Essa oferta, ela é equivalente. Imagina o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui. Imagina o seguinte, o melhor ponto para abrir farmácia na sua cidade vai ficar vago. O inquilino lá vai sair. Aí o dono do ponto chamou algumas pessoas interessadas para alugar o melhor ponto da cidade para você montar a farmácia. E ele convidou você para uma reunião às 8 da noite, juntamente com vários outros empresários na cidade. Se você não estiver lá às 8 horas, quem tiver vai poder ter a oportunidade de alugar. Então, essa oferta é como você alugar o melhor ponto da sua cidade, mas tem que aproveitar logo. A gente só abre a cada curso 30 vagas. E como eu falei para você, elas acabam rápido. Então, se você não assistir esse vídeo às 8 horas, se você não estiver lá na segunda-feira, na próxima segunda, às 8 da noite, 20 horas, horário de Brasília, quando a gente lançar essa oferta espetacular, você corre o risco de não aproveitar mais. Acabou, a gente não tem nem previsão de lançar de novo. Por que a gente limita a 30 pessoas? É porque além das aulas gravadas, nós temos uns acompanhamentos que você vai ter pelo curso. Então a gente marca lives, a gente acompanha como é que está o processo. E nós não conseguimos fazer isso quando a turma é muito grande. Então a gente limita. A gente prefere ter mais depoimentos, mais gente tendo resultado, do que fazer turmas enormes que a gente não dá conta. Então, olha, eu sei que está aparecendo um monte de dúvida aí. Entra aqui embaixo, pergunta, manda mensagem para a gente no WhatsApp. Fique à vontade para tirar todas as dúvidas, mas aconteça o que acontecer, não perca o próximo vídeo, que é na segunda.